Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, pessoas! Passando para avisar que dia 22 de maio agora, a gente vai ter uma viagem no tempo aos anos 1920. O Martini na Escrivaninha. Um evento com história e muitos bons drinks. Inscrições pelo Simpla. Olá! Está começando mais um episódio do nosso ciclo sobre línguas e linguagens. E hoje é o fatídico dia em que a gente resolveu falar da linguagem das máquinas, seja para o bem ou para o mal, no meu caso, né? Eu sou a Vanessa Guedes, escritora e editora da Ita Magazine, e casualmente também sou programadora há mais de 10 anos. E claro que, como a maioria dos colegas de profissão, eu comecei a programar bem antes disso, né? Então já faz mais de 15 anos que eu escrevi as primeiras linhas de código da minha vida. E eu fiquei até meio assustada quando eu fiz essa conta enquanto eu estava montando a pauta, né? Mas o que eu acho mais curioso é que eu passei muito tempo achando que o universo dos livros e das línguas, que sempre fizeram parte de mim, eram muito distantes do mundo da tecnologia e da computação, do qual eu também faço parte, mas eu sempre vi como uma realidade à parte. E no final das contas, os trabalhos de escritores e tradutores têm muito mais em comum com o trabalho dos programadores e analistas do que a gente imagina. E hoje a gente vai conversar sobre o ponto por onde esses dois universos se encontram, a linguagem das máquinas. E para conversar comigo sobre esse assunto extenso, tenho aqui com os meus dois queridíssimos colegas de mesa, Tiago e Ana. Oi, eu sou o Tiago, escritor e professor, e eu tive uma infância nos 80, né? E na minha casa, como eu era muito curioso, eu era a pessoa capaz de se comunicar com as máquinas, né? Então eu conseguia programar o videocassete, acertar o rádio-relógio, né? Lia os manuais, sabia tempo do micro-ondas, eu sabia operar isso tudo. E aí depois, claro, né, eu fui passando a transição dessa era dos eletrodomésticos ou eletroeletrônicos para a era da computação, né? Sempre gostei muito, apesar de ser só usuário. Oi, eu sou a Ana Rusch, sou escritora e pesquisadora. Também tive a infância aí nos anos 80, sou da mesma geração que o Tiago, então conheci o mundo com e sem a internet, que é algo muito interessante de ter vivido. Sou da época em que o modem cantava para nós, com aquela voz alienígena dos modems para se conectar à internet. Vou depois pedir para a Meg inserir esse barulhinho que hoje eu acho delicioso e saudosista. Que se você não conhece ou se você quiser lembrar, depois você pode escutar. Eu lembro dessa época. Gente, esse episódio de hoje a gente vai fazer diferente e vai ler a citação do dia no meio do episódio, beleza? Eu sei que a gente está falando sobre máquinas, mas eu quero começar abordando um assunto bem inesperado, né? Que tem a ver com programação, mas nem sempre as pessoas sabem. Eu tenho um interesse muito grande no período romântico, como um movimento intelectual que, de certa forma, sacudiu as estruturas do mundo imperialista e abriu caminho para muita coisa que a gente está vendo acontecer agora, né? Até o vegetarianismo eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, mas a gente já falou disso num outro episódio aí. A gente vê a influência das pessoas que agitaram a literatura romântica e as narrativas do final do período gótico repensando o mundo até hoje. E uma dessas figuras é um
é um cara muito emblemático do período romântico lá na Inglaterra, o Lord Byron. Eu imagino que as pessoas já devem ter ouvido falar o nome dele, né? Ele é um poeta muito famoso. Além de ser um bon vivant, um lord, né, muito rico, enfim, e super galanteador, ele era muito amigo da Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein. Sim, pois é, eles eram muito amigos, né, andavam ali com uma turminha do barulho naquela época. E o Lord Byron, apesar de ser um super mulherengo, ele ainda fazia parte da nobreza e tal, então ele tinha que casar em algum momento, né? E ele acabou casando com uma moça que também pertencia à nobreza, chamada Annabella. Ela era uma baronesa, se não me engano. Como todas as moças daquela época que pertenciam à nobreza, ela tinha muito tempo livre, porque tinha pessoas que resolviam a vida toda dela para ela, né, os criados, enfim. E essas mulheres dessa época, elas não podiam ir para a escola ainda. Então elas tinham tutores. Quando tinha muito dinheiro, tinham tutores. E o tutor da Annabella era um matemático de Cambridge. E ele notou que ela gostava muito de matemática, tanto que ele apelidou ela de princesa dos paralelogramas, uma coisa assim, que ela gostava muito de geometria e tal. E aí o Lord Byron vinha para casa uma vez por ano, sei lá, né, para ver a esposa, ver como é que tava a casa, e depois saía nas aventuras dele, né, foi lá lutar na Guerra Civil da Grécia. E num desses encontros deles aí, eles acabaram tendo uma filha. E o nome dessa filha é Ada Lovelace, que é conhecida como a primeira pessoa a programar no mundo. Mas como é que isso aconteceu? Bem, a mãe da Ada, a Annabella, né, já lá com aquele tutor, que foi tutor dela, acho que até a vida adulta, eles promoviam encontros na casa dela e tal, faziam chás, faziam festas e convidavam as pessoas que eles conheciam, que eram pessoas da nobreza e pessoas da universidade. E nesses encontros e tal, a Ada conheceu um moço chamado Charles Babbage. Eu nunca sei falar o sobrenome dele direito, mas enfim. O Charles, na época, já era um senhor e tal, pegou amizade com a Ada e ele já estava ali trabalhando num projeto que eu gosto de chamar de engenhoca diferencial. Ele estava projetando uma máquina que podia realizar cálculos, basicamente, né? Uma forma mecânica de resolver problemas complexos. E aí ele mostrou para a Ada e ela ficou encantada. E ela gostava tanto de matemática quanto de inglês, né? Quanto de literatura e tal. Ela herdou, acho que as duas especialidades dos pais dela, né? E aí ela começou a trabalhar com o Charles, né, no segundo projeto dele, que é a máquina analítica. Nenhuma dessas máquinas acabou sendo montada de fato na vida real, elas ficaram só no papel naquela época. A máquina analítica ela vai virar alguma coisa de fato lá por 1910, e aí vocês vão ver o filme depois do Alan Turing usando as coisas, né, enfim, mas isso aí é depois, tá? A gente tá falando aqui de 1840. A década de 40 do século retrasado. Como é que funcionava a tal da máquina analítica, né? E por que ela é tão importante para a história da Ada e a história da programação? Bom, naquela época, a gente está falando aí, acho que lá de um dos períodos mais agitados aí da Revolução Industrial. A Revolução Industrial estava a todo vapor. A gente tem aí muitas máquinas sendo desenvolvidas para atuar nas fábricas com as pessoas. E naquela época, as máquinas mais inteligentes, digamos assim, eram as máquinas têxtil. Eram aquelas máquinas que faziam tecido. Então, como é que funcionava? Por exemplo, você pega o algodão, que está lá na arvorezinha, ele é um chumacinho de fibras. Então, você pega aquelas fibras e começa a enrolar até que ele vira um fio. E aí depois você pega esse fio e começa a unir com a máquina até que ele vira um tecido, né? E aí você pode vender, né, para os fabricantes de roupa. Essas máquinas que faziam os tecidos, elas na verdade faziam tranças. Então elas tramam os fios. E essas tranças, elas eram programáveis. Então eles usavam o que a gente chama hoje de cartão perfurado, né, que são os cartões que encaixam nas engrenagens ali para deixar a máquina do jeito que ela tem que estar posicionada para fazer aquela trança. O que o Charles fez foi usar esse mesmo princípio do cartão perfurado para fazer uma máquina que realiza cálculos em vez de realizar tranças.
E aí a Ada fez o quê? Pegou toda a parte teórica lá, todas as contas que poderiam ser feitas com a máquina analítica e mostrou para o Charles que, na verdade, a máquina dele podia fazer coisas muito mais sofisticadas que aquilo. E ela escreveu, então, o primeiro algoritmo. Então, assim, como é que a máquina funcionava? Eu queria dar um exemplo. Vou tentar fazer a coisa mais simples aqui, para explicar para quem está em casa e nunca ouviu falar desse assunto aí da origem da programação. Imagina lá quando você está no colégio, lá na 5ª, 6ª série, sei lá, e você aprende que x mais 1, x mais 2, vamos usar 2 que é melhor, x mais 2 é igual a 5. Se x mais 2 é igual a 5, x é 3, certo? Então tá, então o que a máquina faz? Você bota uma fórmula nela que é x mais 2 é igual a y. Ou seja, você programa a máquina inteira para resolver a questão x mais 2. E aí o y é o resultado final. O que acontece? A gente chama o x de entrada e o y de saída. E era exatamente assim que a máquina funcionava, totalmente mecânica. Isso são conceitos que a gente tem até hoje na programação, o input e o output, na entrada e saída. E a gente usa ele em absolutamente todas as linguagens de programação, tanto as linguagens de baixo nível quanto as de alto nível, que a gente vai falar daqui um pouco. Bom, hoje a gente tem meios muito mais sofisticados de resolver todo tipo de problema, de construir mundos através do processamento de dados e da leitura desses dados, né? As máquinas evoluíram muito nos últimos 100 anos. E não só as máquinas mais óbvias, né, como os computadores, celulares, mas as máquinas que operam todo tipo de coisa, desde montadora de veículos, como caminhões, até máquinas da indústria do plástico, do papel. Sempre existe um sistema de processamento de dados coordenando esses maquinários. E se existe um sistema de processamento de dados operando alguma coisa, existe um computador. E esses sistemas de processamento são as máquinas das quais a gente vai falar agora. E eu queria lembrar que sempre tem uma Ada Lovelace escrevendo instruções para as máquinas entenderem o que os seres humanos querem delas. E as linguagens das máquinas são sempre operadas por humanos, criadas e desenvolvidas, né, de humanos para máquinas, né, de humanos para humanos, que nem as nossas línguas estrangeiras, aí, língua nativa, né? É como se escrever códigos fosse só escrever instruções, né? Fosse só o nosso modo de conversar com as máquinas. E aí eu queria saber da Ana e do Thiago, quando foi a primeira vez que vocês conversaram, que vocês interagiram com uma dessas máquinas fantásticas? Bom, realmente são fantásticas, né? Eu acho até pela idade, né, que a Ana comentou que a gente é da mesma geração, a gente viu o surgimento delas e a popularização, né? E eu lembro a primeira vez que eu encontrei com um computador, não foi na minha casa, foi num conceito de família estendida muito louco, que eu chamo de família estendida espelhada. Que eu estava na casa da avó da minha prima, que não era minha avó, era a avó dela do outro lado. E tinha reuniões com trocentas famílias e tal, e um dos tios dela tinha um computador. Se eu não me engano, o nome do computador era MSX, e ele tinha jogos que eram gravados em fitas. Né? Na época eu já era familiarizado com videogame, eu tinha um Atari, tinha tido um Odyssey, e eu fiquei encantado com aquela máquina, porque tinha um teclado, porque era uma coisa mais complexa do que um videogame, você poderia fazer mais coisas, né? Então, assim, sempre tive muito fascínio. E lembro também de um tempo depois, eu fui no trabalho do meu pai, ele trabalhava numa multinacional japonesa, e lá tinha computadores com aqueles monitores de fósforo verde, com impressoras matriciais imensas, né? E um dos colegas dele me colocou para jogar Centipede no computador, né? Que é, sei lá, é um precursor aí do jogo da cobrinha, né? Um pouco diferente, mas tá na mesma linha. E eu sei que eu era louco com o computador, então eu queria muito um computador. Eu vivia pedindo um computador para os meus pais, só que assim, computador era o preço de um carro, né? Era uma coisa totalmente impensável. Mas aí, já na adolescência, eles acabaram comprando um e tal, porque aí realmente, né, já tinha popularizado mais, né? Aí eu já estava no 2º grau. E aí realmente eu comecei a usar sempre. E mantive muito daquela curiosidade
que eu tinha, né, com os eletrodomésticos e tudo mais. Só que no mundo pré-internet. Então a gente fazia bobagem, né? Inclusive, eu cheguei a formatar o computador sem saber o que eu estava fazendo. Né? E o computador estragou. E a gente não tinha a menor percepção, né? O computador estragou, vamos chamar um técnico, né? E nem, não saberia que anos depois eu ia estar formatando e desformatando máquina, né? De café da manhã, né? Então, assim, eu acho legal muito esse gradiente, né? Então, mas meus primeiros contatos foram mais nesse sentido. Qual foi a primeira vez que eu interagi com uma dessas máquinas fantásticas? Bom, meu pai, ele foi programador a vida inteira, né? Segue vivo aí, programando algumas coisinhas ainda. Ele trabalhava com mainframes, aqueles computadores gigantescos que ficavam a 14 graus, e era a época que ainda se usava cartão perfurado, então se a caixa de cartões caísse no chão, o pessoal estava ferrado, porque tinha que reorganizar ali a ordem do programa. Enfim, então eu tive contato com computadores relativamente cedo, comparando com as crianças da minha geração, mesmo as que tinham dinheiro, enfim. E o que a gente chamava de computador, basicamente, era uma televisão com uns apetrechos com fios assim do lado, né? Então tinha o modem, tinha, enfim, um teclado que você acoplava, né? E meu primeiro contato com a linguagem das máquinas, para valer mesmo, foi um livro que eu tinha de Logo. Logo é uma Eu dei aula disso. linguagem de programação voltada para crianças, adolescentes, que tinha uma tartaruguinha. E basicamente se constituía em você criar ali um programa para as tartaruguinhas se movimentarem na tela, né? E o que eu gostava de fazer era colocar uma fita cassete com uma determinada música e fazer as tartaruguinhas fazerem um certo percurso junto com a música que eu colocava. Então é uma coisa bem rudimentar, mas eu me divertia muito fazendo isso, passava horas nesse tipo de atividade à noite, então eu gostava muito de ter esse contato, né? Não segui carreira, pois ciência da computação era algo muito estranho para mim, no período em que eu tive que escolher qual vestibular eu teria que prestar, mas, enfim, até hoje gosto de estudar ficção científica, acho interessantíssimo todas as ideias de linguagem que tem por trás da programação, né? É muito gostoso pensar a respeito disso. E outra coisa legal de lembrar também são os monitores daquela época, né? Que eram aqueles monitores verde e preto, e é muito interessante porque talvez as pessoas não associem as cores verde e preto ao computador. E se a gente pensar no filme Matrix das irmãs Wachowski, essa estética verde e preto tinha a ver com aquele tipo de computador e as impressoras matriciais que faziam um barulho imenso, né? Então, é muito interessante também lembrar como é que o mobiliário era muito diferente. A tela de fósforo era o que existia, né? Não tinha outra. Você falou do desktop, eu estava pensando agora, toda a infraestrutura que a gente tem nos computadores, arquivo, pasta, é todo um conceito de escritório. Você já observou isso? É uma coisa clássica, é o símbolo do disquete, que hoje em dia ninguém mais usa um disquete, mas ficou o símbolo de salvar, né? Então eu acho muito legal que aquele meme que o símbolo do disquete é aquele que morreu para manter lá o símbolo vivo, uma coisa meio Jesus Cristo. Eu tô rindo aqui porque, falando de pasta, né? Eu sou geração DOS, eu chamo de diretório até hoje. Olha aí. Ninguém entende quando eu falo diretório, fica todo mundo me olhando. Se você assim. falar com programadores, eles vão saber, porque se você sim, usa. mas o Se dia a você dia usa Windows com para civis, programar, né? eu já acho errado, mas tudo bem. Agora vão me cancelar, mas pelo amor de Deus. A pessoa tá usando Windows para programar, ela vai usar o dir. Toda hora vai ter um dir para ela, que é o diretório. Pois é, né? A Ana falou do logo, falou da tartaruguinha, eu acabei de ser mandada de volta, assim, pro passado. Quando eu fazia curso técnico, eu tinha 17 anos, um dos meus estágios era dar aula de programação. Então eu dei aula até de programação para robô, para as crianças de escolas da região periférica de Porto Alegre. Então foi uma experiência bem louca, dar aula de programação para criança. E aí tinha um programa que era para as crianças que eram da segunda série, não, eram crianças não alfabetizadas, isso, era tipo maternal, jardim A, jardim B, não sei como é que chama mais agora, dessa época, mas
tinha um símbolo que era uma bomba. E aí eu fui aprender que a bomba era o apagar. Por quê? Essas crianças não escreviam. Então, se eles botassem uma borracha, elas não iam saber o que é. Porque elas não estavam escrevendo, elas não sabiam que tinha que apagar a palavra com lápis. Então, eu acho muito massa essa sacada, sabe? De você adaptar os sistemas para os usuários, né? É para isso que a gente está aí trabalhando, né? Para isso que as empresas têm que pensar nisso. Mas só uma coisa, Vanessa. Você falou que dava aula de programação para robô. Agora eu tô curioso, se era para programar em robôs, se era um projeto secreto, você estava ensinando robôs para fazer uma revolução, alguma coisa assim. O movimento separatista do Rio Grande do Sul. Aquela... Não, na hora que você falou foi muito engraçado, porque do jeito que você falou, não, eu dei aula de programação para robôs e para as crianças, aí eu, uau. Ensinava as crianças a programarem robôs. Tinha uma iniciativa da Lego com a Prefeitura de Porto Alegre na época, e eles levaram o Robô Lego, que era um projeto da Lego, onde você consegue montar robôs usando, né, as peças de encaixar da Lego. E aí tem um programa, que era um software lá, que você conseguia programar esses robôs para fazer operações simples. Então eles conseguiam fazer circuito, conseguiam andar para a direita, para a esquerda. Genial. Você tinha que... É como se como é que eu vou dizer? A aventura do robô, né? Esqueci o nome que eu queria falar agora, mas o que ele vai fazer é um script. Então a criança vai lá e ela escreve um script todo com símbolos. Entendi. Nossa, interessante. Porque desenvolve o pensamento, né? Eu acho que a linguagem tá bem aí, sim, né? Que aí você ensina a criança como é que a máquina conversa. Isso, com ícones. Exatamente. Cara, muito inteligente isso. Muito legal. Desculpa, eu não conhecia, eu empolguei. Agora eu quero também. Você pode procurar. Eu posso mandar links aí. Já deve estar bem mais desenvolvida agora, porque isso aí aconteceu há, 15 anos atrás, quase. Então, faz um tempo. Mas, enfim, esse conceito que eu tô falando aí de robô, por exemplo, quando você vai programar para robô, sei lá, você está usando uma linguagem de programação chamada Lua, que eu acho que ela pode ser considerada uma linguagem de programação de baixo nível. E a gente vai começar a discutir o que é baixo nível e o que é alto nível, né? Parece que quando você está falando que é de baixo nível, é só baixaria, enquanto a outra que é alto nível tem classe, educada. Inclusive, essa é uma piada interna. Mas tem essa distinção de linguagens de baixo nível, por quê? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem mais simples, entre aspas, porque ela vai ser mais funcional, ela vai ser mais direta. Então, é basicamente a linguagem que a sua máquina vai operar quando ela está naquele estado, sei lá, quando você inicia o computador e você vai acessar a BIOS. Vocês lembram da BIOS? Quando tinha que formatar o computador, etc. Aquilo ali é Assembly. Assembly é uma grande linguagem de programação de baixo nível, que é usada até hoje, né, em quase todas as máquinas, eu acho. E isso serve para você fazer as operações básicas da máquina. Dizer assim para ela, você é uma máquina, sabe? Você tem esse componente, aquele componente. Então é como se se a máquina fosse um corpo e você avisasse a máquina que ela tem órgãos. E aí você contasse para ela como que ela tem que operar os órgãos dela. Então, essas são as linguagens de baixo nível que fazem essa parte, né? Inclusive, quando você vai trabalhar com programação de circuitos elétricos, etc., você vai usar linguagens de baixo nível, porque você está falando de sistemas muito simples, né? Aí, quando você fala de linguagens de alto nível, o que significa? Que elas estão chegando perto da nossa linguagem, de como a gente fala. Então, elas são muito mais explícitas, são muito mais declarativas e, ao mesmo tempo, elas são muito mais complexas. Então, dá pra você falar, a mesma coisa de várias formas, sabe? É como se eu fosse assim, vou te pedir um copo d'água, eu posso falar, por favor, Thiago, me dá um copo d'água. Eu posso falar, pega o copo d'água aí. Eu, copo d'água, sabe? Tem vários jeitos de você falar a mesma coisa. Então, são linguagens, por exemplo, Python, Ruby, PHP, sei lá, JavaScript, que é o que eu mais trabalho hoje em dia. É uma linguagem de altíssimo nível, porque ela é um nível de abstração gigante, tem muitas camadas de interpretação entre o JavaScript que você vê na tela ali, que está operando coisas, e o que está acontecendo por trás da máquina até chegar no binário, sabe? É como se fosse uma grande rede de traduções. Então, quando você, por exemplo, vai pesquisar uma coisa no Google, tá? Uma coisa bem simples. Abri aqui o site do Google no meu computador e vou pesquisar. Cara, a quantidade de
coisas que aconteceram nesse processo de você abrir o navegador, digitar o nome do site, clicar em Enter, ele fazer o request para o servidor que tá lá em outro país, tá sei lá onde, sabe? E aí esse servidor responder para sua máquina: ah, oi, o Google está aqui funcionando, peraí que eu vou mandar para você. Pum, manda para sua tela o Google, sabe? Acontecem muitas coisas, muitos protocolos, muitas linguagens de programação aí no meio. Então o negócio, assim, ó, é uma selva. Mas é uma selva organizada. Vou aproveitar o gancho, porque acho que ninguém nunca me explicou tão bem assim o que era programação. Então vou aproveitar, porque me suscitou uma dúvida, né? Pensando em termos de linguagem, né? Você colocou alto nível e baixo nível. Como programador, qual que você acha que é mais fácil para uma pessoa aprender? Baixo nível, porque é um vocabulário mais limitado, eu imagino, né? Seja mais objetivo, ou alto nível, porque se aproxima da nossa complexidade linguística? Boa pergunta. Na real, todas as coisas que você pode fazer com as linguagens de baixo nível, você pode fazer com as de alto nível, no sentido mais simples de escrever o código, sabe? Você consegue escrever ele. Sim. Meio que... Não sei, eu acho que hoje em dia as pessoas se preocupam muito com isso quando elas vão aprender a programar, quando eu acredito que o melhor é você aprender lógica de programação, que é como se fosse uma linguagem agnóstica, sabe? Como se você fosse aprender exatamente como funciona a lógica de todas as linguagens de programação de uma vez só, entendeu? Porque no fundo... Como se você estudasse uma gramática universal. Isso, porque no fundo, tudo... Sei lá, se você for comparar com uma gramática universal, você vai dizer assim, todos os países da Terra têm água para as pessoas tomarem, porque onde tem o ser humano tem água. Então você vai ter uma palavra para água em cada um deles. Então, sei lá, é como se a lógica de programação você fosse aprender o conceito do que é água e por que a gente precisa de água e como a gente deve operar a água, ou seja, como que a gente deve usar ela, tipo, para dentro da boca, tipo, sabe? Então, eu diria assim, procurem materiais de lógica de programação. Quando eu fiz o curso técnico, tinha uma coisa muito louca chamada português estruturado. E eu aprendi isso. Gente, eu acho que português estruturado ajuda você na vida. Aprender lógica de programação ajuda você na sua vida. Você tem um problema pessoal seu, você pode fingir que ele é um programa que você tem que resolver, sabe? Um bug no programa que você tem que resolver. E aí você vai fazer o debugging, que é, né, você tentar ver qual é o problema, achar soluções, testar soluções. Então, eu vejo muito isso com o meu companheiro, porque ele também é programador. Então, às vezes, quando a gente tem um problema em casa, a gente sempre destrincha as coisas de um jeito muito pragmático, assim, sabe? Tipo, se tal coisa, né, opere tal. Se for outro caso, faça outra coisa. Tipo, é muito lógico, assim, muito estruturado mesmo. Bom, voltando pra pauta aqui, né? Uma coisa que me chamava muita atenção quando eu era mais nova era o conceito da internet em si, né? Que eu acabei de falar um pouco. Né? Porque a primeira vez que eu mexi no computador, ele não estava ligado na internet. Inclusive, eu vou contar uma anedota aqui. Não sei se vocês conhecem a Winnie Bueno. Ela é uma figura aí do PSOL. Ela faz o projeto... Esqueci o nome agora que Winiteca. Eu pedi pra Meg botar. Isso, Winiteca. Você pode comprar livros para as pessoas e tal. Gente, a Winnie, ela foi minha vizinha quando eu era criança. E ela também era criança. Eu era colega da irmã dela mais nova. A gente ia pro colégio. A gente fez a primeira série juntas. E eu era muito amiga da irmã dela. E a primeira vez que eu vi um computador na minha vida, que eu pude tocar no computador, foi na casa delas. Porque a mãe delas, acho que ela é antropóloga e tal, ela tava... Sei lá, ela estava pesquisando alguma coisa na universidade e aí ela teve acesso ao computador, ela comprou, não sei. E era a sensação do negócio. E aí ele não estava ligado na internet quando eu tive a oportunidade de mexer. Então, pra mim, era uma máquina de escrever com uma TV, sabe? E aí ela me mostrou o Paint lá e eu fiquei desenhando, enfim. A segunda vez que eu mexi numa máquina, no computador, aí tinha internet, né? Foi no museu. Então tinha o museu da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha escola, eu estava numa escola estadual na época, estava acho que no final do ensino fundamental. E ela ficava do lado do campus da universidade. Então eu saía da aula e ia para o museu para acessar a internet. Então eu ia lá pesquisar sobre coisas. Às vezes eu tinha trabalho do colégio,
né? Eu usava lá o site do Terra, usava o GeoCities, sei lá, tinha um monte de coisa naquela época, e aí eu adorava, e eu ficava muito impressionada com o fato de que, gente, eu podia pesquisar sobre literalmente qualquer coisa, sabe? Tinha uma fonte inesgotável de saberes e conhecimentos que eu tinha acesso, e era muito fácil. E eu também fiquei muito impressionada com o fato de poder conversar com pessoas de lugares muito distantes, né? E isso que eu não tô nem falando de chat, eu tô falando de e-mail, né? Porque eu só fui ter contato, só fui conseguir ter minha primeira experiência com chat de conversa em tempo real quando eu já era adolescente, né? Eu já tinha, sei lá, 14, 15 anos. E, naquela época, até então, eu não conhecia nenhuma história, tipo um livro de ficção, alguma coisa, que trouxesse alguma coisa sobre computadores. E eu já era uma leitora ávida naquela época, né? Eu já lia muito. Então, foi só quando eu tinha, tipo, 14 para 15 anos que eu me deparei com os primeiros contos do Isaac Asimov. E aí, sim, comecei a ter contato, né? Comecei a repensar as coisas, e as coisas começaram a mudar um pouco. E aí, rapidinho, eu achei o Neuromancer do William Gibson, né? Onde aparece o cyberespaço, né? Foi quando o cyberespaço entrou na minha vida. E eu finalmente entendi um livro de poesias que eu tinha comprado na Feira do Livro, que era um livro de poesias sobre o cyberespaço, que era uma galera da área de arte, que estava fazendo várias experimentações, eu tinha ilustrações do cyberespaço e poesias. E eu não entendia muita coisa que estava ali. Aí depois que eu li o livro do William Gibson, aí eu entendi o que eram as poesias. Enfim. E aí eu queria saber de vocês, quais histórias que vocês conhecem que tratam de temas relacionados à linguagem das máquinas ou que retratam máquinas como personagens ou quase personagens? Bom, sobre livros que retratam máquinas como personagens e falam de cyberespaço, o Neuromancer, do William Gibson, termina por ser central. Eu gosto muito dele, aliás, sigam o William Gibson no Twitter. Ele nasceu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, mas ele tem uma dupla cidadania com o Canadá. E ele teve sempre uma relação muito estreita com o Texas. E eu queria falar um pouco a respeito dessa relação, porque termina por ser interessante ao nosso assunto, né? Porque ele, com Bruce Sterling e outras pessoas, vão criar o que depois foram designados cyberpunks. Por que é interessante essa relação com o Texas, né? O Texas, sendo o estado que até é chamado de Lone Star State, por causa da estrela ali na bandeira deles, né? Na época, concentrava uma parte importante dos componentes eletrônicos avançados, mas ao mesmo tempo era produtor de petróleo e gás natural. E aí é muito interessante porque você tem essa junção do cowboy, que é algo, enfim, que vai se remeter a uma expansão aí estadunidense em terras indígenas, uma criação de um lugar fora da lei e ao mesmo tempo com pouca, vamos dizer assim, com uma civilização, entre aspas, mais precarizada, né, baseada na violência e em palavras e extremamente armado. E, ao mesmo tempo, você tem esse florescimento de uma indústria de tecnologia de maneira radical. E eu acho que isso ele foi muito feliz de juntar as duas coisas, né? Mostrando que nas bordas do capitalismo, aí dessa expansão capitalista, a gente tem essa figura do cowboy. Ou seja, que na realidade as duas coisas que parecem estar muito distantes uma das outras, né? Uma coisa de atraso, entre aspas, tecnológico, super avanço tecnológico, não, eles caminham juntos. Porque ali no livro, que a gente tem conglomerados de empresa que substituíram o Estado, eles conseguem dominar várias regiões. E é justamente esse hacker, um rapaz que não tem segurança de emprego nenhum, tem a vida ameaçada, que é o cara que vai entrar nesse cyberespaço. E a máquina aí, ela vai ter um papel muito importante. É um livro antigo, mas não vamos dar spoilers, né? Mas é muito, muito interessante como é que o William Gibson ele junta esses temas, né? Da concentração de propriedade privada, essa produção desmesurada de mercadorias não sem sentido nenhum, né? Com um alto incentivo do padrão de consumo e mantendo aí essa economia de guerra e a expansão por meio da ficção
dessa expansão capitalista num outro lugar fictício que seria o cyberespaço, né? Então, que depois foi adaptado em filme para o Matrix, das irmãs Wachowski, que eu já mencionei agora há pouco. Às vezes as pessoas não gostam muito da experiência de ler Neuromancer, porque o William Gibson ele tenta recriar uma linguagem de chat, uma linguagem, enfim, de gangue também, ou de um certo estilo de vida. É imersivo. Né? E às vezes isso tem um trabalho de linguagem que eu acho muito interessante, muito brutal, e talvez isso aproxime ou não as pessoas a conseguirem ler. Aqui no Brasil, a tradução famosa, né, do Fábio Fernandes para Aleph, eu acho que é um grande feito aí também de boas traduções do Neuromancer para o português. Excelente tradução. Não, eu li em inglês, eu queria reler em português para poder perceber essa linguagem, né, na nossa língua. Mas tem um cyberpunk brasileiro que eu gosto bastante, que é o Diário Simulado, do Delson Neto, saiu pela Plutão. E tem esse trabalho na linguagem também, né, que chega a ser um pouco labiríntica ali, e trabalha muito com esse dualismo entre simulação e realidade, né, e muitas expressões tecnológicas que eu acho bem interessante, e com esses questionamentos, né, de máquina, homem, né, e todos os elementos do cyberpunk clássico. Eu gosto bastante. E tem um outro livro da Plutão também, que eu gosto muito, que chama Engrenagens, eu acho que a gente já citou em algum dos episódios passados, da Fabi Ferraz, que o protagonista é um autômato, mas eu lembrei dele aqui no papo, porque o cenário dela tem uma pegada vaporpunk. E o protagonista dela é um robô, é um tipo de androide primitivo, que é programado com cartões perfurados. Então eu achei um detalhe estético bem interessante. E do próprio William Gibson também tem a máquina diferencial, né, que gira muito em torno desse desenvolvimento aí da linguagem das máquinas. Né, que eu também gostaria de reler ele em português, que eu também li em inglês. Né, então eu acho que são livros aí que tocam nesse tema, né, de máquina, de linguagem de personagem. Nessa citou Asimov. Aí eu acho que não tem como também deixar de falar do Homem Bicentenário, que trabalha muito com esse aspecto da humanização da máquina, né? Inclusive, um dos critérios que vai ser usado ali para você comprovar a humanização de uma máquina ou de um programa é exatamente o uso da linguagem humana. Né? E a capacidade de captar sutilezas, né? Emoção, subtexto e assim por diante. E, por último, mas não menos importante, que é uma citação / jabá, é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, né, que teve aí o filme também, né, então tem a cena clássica de Hall, o computador ali que sai um pouco do controle, e que eu usei para inspirar um conto meu que está na coletânea Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, da editora Patuá, né, que foram 15 autores de ficção científica LGBTQIA+, e cada um de nós teve que pegar algum clássico e colocar alguma referência de alguma forma ali naquele clássico. Aí minha história foi um pouco baseada com uma referência a 2001, né, e o nome do meu conto é Teste Anti-Turing, né, que aí eu dei um jeito de colocar uma outra referência ali, né, fazendo uma brincadeira com o teste de Turing, né, que Vanessa tá rindo ali, acho que ela vai saber até falar melhor do que eu, com certeza, né, do teste de Turing, que é o da área dela. Imagina você tá falando teste de Turing, eu tô lembrando do bloco de carnaval do Turing. melhor Turing. Muito melhor, né? Mas puxando nessa pegada que você citou do Homem Bicentenário, eu lembrei da inteligência das máquinas, né? Apesar da gente ter, tipo, todo esse medo, né? Tipo, meu Deus, as máquinas são mais inteligentes que a gente, né? E tal. A linguagem delas, né? Elas falam entre elas, sim, o tempo inteiro, né? Mas, como eu falei, sempre permeado por linguagem de programação, protocolos que são desenvolvidos por seres humanos. A gente que conta para elas como elas têm que falar uma com a outra. Sempre. Sem exceções, tá?
Vamos deixar isso claro. A não ser quando você está falando de computador quântico, que existe realmente, mas aí é outra parada. Não vou entrar nessa seara, senão vou ficar 35 horas falando. Mas aí eu lembrei que a gente tem uma citação para falar, né? E eu queria que a Ana lesse aí o trecho da nossa citação misteriosa aí para o ouvinte já começar a pensar em quem falou isso, que tem muito a ver com essa parte da história aí. Então, lendo a citação, há 400 anos atrás, o estado do conhecimento das máquinas estava muito além do nosso e avança muito rápido, até que um dos mais instruídos professores de hipótese escreveu um livro provando que as máquinas estavam finalmente destinadas a suplantar a raça humana. Tão convincente foi o seu raciocínio para este efeito que levou o país consigo e eles fizeram uma varredura de todas as máquinas que não estavam em uso há mais de 271 anos e proibiram estritamente todas as outras melhorias e invenções. Nossa, acabaram com as máquinas, foram canceladas. Quem que vocês acham que escreveu esse texto? Tiago, você pode ler as alternativas? Alternativa A, Frank Herbert, autor de Duna. Alternativa B, Samuel Butler, o moço da inteligência artificial. Alternativa C, Doris Lessing, autora de Shikasta. Alternativa D, Donna Haraway, a nossa ciborgue favorita. E alternativa E, Clarice Lispector, nossa autora favorita e autora de todas as citações do mundo. Quem que vocês acham que escreveu, gente? Vocês aí agora. Acho que a citação da Doris Lessing. Eu chuto A na Ana está Doris apostando porque em assim, Doris, tá a bom, Ana foi vou tão anotar. firme, né? Mas eu vou colar de você. Eu fiquei entre ela e Duna, mas como você manja pra caramba de Duna... 2 pontos pra Doris. Exatamente, do tipo, eu fiquei na dúvida entre os dois. Aí eu falei assim, não, se a Ana... Mas eu nem tenho certeza, Thiago, eu tô chutando mesmo, é um chute. Mas e os mentás de Duna? Você lembra dos mentás? Conta aí, Ana, você lembra? É Duna? Quem são os mentás? Não, mas eu não dei meu chute ainda, eu vou chutar Duna, pronto. Não, realmente, em Duna tem aquela coisa dos mentats, que são homens que, enfim, pessoas treinadas para emular os computadores. Mas eu tô achando que o estilo não é muito Frank Herbert, mas agora já tô com medo. Eu só vou falar a resposta no final. Thiago, tu tá muito Maria, vai com as outras. Não, um fica na Doris, o outro em Duna, que aí um dos dois acerta. Pronto. Tá bom. A gente divide o prêmio. Vanessa, muito difícil. Tô com muitas dúvidas, tô muito difícil a citação hoje. Gente, eu tô com muita dúvida sobre esse jogo da citação, porque realmente tem um apelo ali no Duna na questão da tecnologia, né? Que a tecnologia seria, enfim, trazida para dentro da mente humana. Isso existe. Mas eu tô muita dúvida com o estilo, na realidade, do texto, gente. Sim. Vou ver aqui as minhas fichas pro Frank Herbert, então, no Duna. Ai, meu Deus. Você vai de Frank Herbert, então? No final eu vou contar a resposta. Então tá bom. Não falei ainda? Tá, uma aposta em Doris e uma no Frank Herbert. Eu vou mudar pra Doris, pra gente garantir. Tá. Pronto. Gente, hoje em dia as pessoas se assustam Quem ainda. quem ganhar tipo divide o prêmio. Black Pronto. Mirror, por exemplo, né? Ou essa ideia de inteligência artificial superando, né, os humanos. Ou conceitos como machine learning, que nada mais é do que a gente dar instruções para a máquina sobre padrões que ela pode reconhecer. Vamos puxar a sardinha aí para o William Gibson, Reconhecimento de Padrões. Esse livro é muito bom para entender como funciona machine learning, sim. Então fica aí a dica para quem quer aprender mais sobre machine learning sem precisar aprender a programar. Mas o que me deixa mais surpresa, tipo assim, real oficial, é que recentemente lançaram, apenas para programadores, ainda não entendi por que é só para programadores, mas enfim, lançaram um capacete que permite que você acesse coisas do seu computador com a sua mente. Ele se chama Crown, que é coroa em inglês, né? E é vendido por uma empresa chamada Neurosity, vocês podem procurar aí. É como se você treinasse áreas do seu cérebro para entrar em atividades de propósito e assim dar instruções
para uma interface que está lendo, muitas aspas em lendo, seus pensamentos. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo quase como se fosse o caminho contrário, né? Praticamente as máquinas ditando como nós humanos devemos executar instruções. Infelizmente, o Crown foi feito pensando em aumentar a produtividade de quem usa, né? Mapeando o nosso cérebro para ver como ele se comporta ao longo dos dias e alimentando uma base de dados com essas informações, para a gente entender como que a gente pode ser mais produtivo. Muito infelizmente, acho que a gente podia fazer isso para coisas muito mais legais. Dito isso, como vocês veem o futuro da nossa comunicação com as máquinas e através das máquinas? Como que... o que vem por aí? Como eu vejo o futuro da comunicação com as máquinas... Eu escrevi A Telepatia São os Outros a partir de uma coisa que me incomoda muito, me assusta muito, que é uma certa falta de filtro na mídia social, porque eu acho que tem a ver um pouco com essa questão geracional, né? Enfim, de eu ser um pouco mais velha e ter vivido num mundo em que as pessoas tinham uma outra postura em relação à própria intimidade, né? O que é íntimo hoje, inclusive? É uma boa pergunta. Mas as pessoas despejam as coisas mais estranhas na timeline e eu sempre fico um pouco impressionada com esse desprendimento. E às vezes até meio assustada, porque às vezes eu não quero ter contato com aquele material. E quando eu escrevi A Telepatia São os Outros, tem muito essa questão da gente se conectar com o pensamento dos outros, mas aquilo não ser algo bem-vindo e nem bem elaborado. Que é uma experiência de estar na timeline, né? Então eu tentei ali retratar uma experiência telepática, mas que ela não é uma grande maravilha, né? Inclusive é um pouco a respeito sobre a falta de como seria uma comunicação real e interessante também, né? E o que seria o pensamento na rede? Eu acho que isso a gente vai ver ainda no nosso tempo de vida, eu pelo menos, né? Acredito que a gente vai conseguir ver máquinas que conseguem transcrever ou traduzir até para outras linguagens o que nós estamos pensando, né? E eu acho interessante também que nós tivemos, pelo menos eu ao longo da vida, eu percebi que o texto ele teve uma reconquista de um certo espaço. Porque, por exemplo, na minha adolescência, a mídia de vídeo e voz eram preponderantes. Então, a televisão aberta era preponderante. Inclusive, você não podia escolher a programação, né? Aquilo era uma coisa obrigatória, de certa maneira, e as pessoas comentavam aquilo era o que pautavam as discussões públicas, privadas, enfim. E também a mídia de voz, né? Porque o rádio era extremamente popular e também a gente ficava muitas horas no telefone, porque o telefone era muito mais barato do que é hoje. Na realidade, era caro ter uma linha telefônica, tanto que era um objeto de penhora você ter uma linha telefônica, mas a ligação em si, principalmente em alguns horários, ela não era tão custosa como é hoje também, embora a gente possa agora ligar de Wi-Fi, isso se alterou uma vez mais. Então é interessante que a gente está vendo agora com o TikTok, com o sucesso de podcasts e mesmo com o sucesso de vídeos em geral, o texto perdendo uma vez mais essa preponderância, que eu também não acho que é uma coisa boa ou ruim, né? É só uma alteração dessa percepção e qual que é a maneira, enfim, que a gente vai se comunicar com as máquinas. E eu imagino que a comunicação por voz vai ganhar bastante espaço, né? Então a Siri é bem famosa, a Alexa também, eu acho que vem outras aí para conversar com voz conosco. Não, eu estou pensando aqui na fala da Ana, porque eu até anotei uns pontos na pauta, mas aí eu até anotei aqui rapidinho uma teoria, né, que inventei. Mas essa questão do vídeo, texto e o retorno do vídeo, eu acho que tem a ver com essa questão da escolha, igual a Ana colocou, né, que antes o vídeo era o que era imposto, né? O texto a gente sempre consegue optar por aquilo que a gente quer consumir. E agora a gente tem o vídeo que a gente pode optar pelo que a gente quer consumir. Então eu acho que o retorno ao audiovisual, ele vem a partir de hoje a gente ter essa questão de poder escolher o que a gente vai acessar. Mas ao mesmo tempo tem um outro fator que eu acho que ele determinou a primeira preponderância do audiovisual. Porque a mídia escrita ainda é anterior ao audiovisual. E o audiovisual, ele sempre teve a questão do coletivo, de uma cópia render para muitas pessoas. Você coloca 500 pessoas numa sala de cinema para assistir um filme ao mesmo tempo.
mas não tem como 500 pessoas lerem um livro ao mesmo tempo. Né? Ou você transmite um sinal de TV para não sei quantas milhões de residências, né? Mas você não faz não sei quantas milhões de cópias de um livro. E o advento da internet fez com que a mídia escrita desfrutasse dessa replicação virtualmente infinita. Né? Se eu publico um texto num blog, ele pode ser acessado por milhões de computadores. Então, eu acho que seriam essas duas correntes aí em que o vídeo e o áudio ele levou um tempo para alcançar. A primeira leitura alcançou no sentido dessa replicação. Depois o áudio e o vídeo alcançaram nesse sentido das pessoas optarem para consumir. Né? E eu acho que hoje o que acontece é que cada um vai acabar consumindo o que prefere. Eu, por exemplo, tutorial, prefiro texto. Não, pelo amor de Deus, tutorial tem que ser em texto. Tutorial em vídeo eu tenho aflição. A não ser que seja uma coisa assim que realmente a gente precise, né? Mas eu gosto de tutorial em texto também, por favor. Nossa, eu me perco. Eu fico adiantando para chegar onde eu quero, aí passa, tem que voltar e tal. Eu acho que o inferno deve ter um lugar em que a gente fica fazendo várias coisas em que os tutoriais são todos em vídeo. Pode ser uma coisa também, uma implicação da minha idade. E outra coisa que eu acho muito interessante, a gente está falando bastante de idade hoje, tem uma expressão que é o advento da internet. Eu acho que não existe nada mais datado do que essa expressão, o advento da internet. Reparem. Será que falavam o advento da televisão, o advento do rádio? Gente, eu tenho... A fala do Thiago me fez pensar umas coisas muito loucas que eu não pensei em trazer pro podcast, mas tem tudo a ver com o assunto. Que é o seguinte, falar coisas... Gente, pensa numa coisa nada a ver. Egípcios, hieroglifos, sei lá, escrito em pedra. A gente só tem acesso às coisas porque elas estão literalmente escritas em pedras. Tipo, o único dispositivo que a gente precisa para encontrar essas coisas, né, pergaminhos, etc., são os nossos olhos. Todo o conteúdo que a gente está produzindo agora, a gente precisa de uma parafernália para ler, para ter acesso a esse conteúdo. A gente precisa ter um dispositivo que está aqui carregado, né, ou que está ligado na luz, né, na energia elétrica. E só assim que a gente consegue ver. Imagina se uma civilização alienígena chega aqui na Terra daqui 1 bilhão de anos e ela vai encontrar só os pergaminhos, sei lá, os papiros, o que tá escrito numa pedra, só as runas dos vikings, sei lá. Tipo, o que a gente tá produzindo agora, ninguém vai achar nada. Certeza. Da telefonia. Nossa. Gente, é que nem CD. Gente, gravar CD, usar CD, DVD pra fazer as coisas foi um delírio. Sério, mídia ótica, né, que a gente chama, a gravação de dados de forma ótica foi um grande delírio da humanidade. Inclusive, a gente não usa mais isso. Por questões óbvias, não é sustentável, sabe? Não tem como você guardar as coisas assim. Então, eu fico, às vezes, muito, assim, encucada com essas questões, porque eu tenho muita... Eu, apesar de ser programadora, escritora, né, eu uso o computador o tempo inteiro, eu gosto muito de escrever diários, eu gosto muito de escrever no papel, sabe? Então eu tenho muita coisa no papel mesmo. E pra mim, escrever no papel dá uma sensação de concretude muito satisfatória. Do tipo assim, não interessa o que aconteça, não tem backup disso, beleza, mas assim, não precisa de nada pra ler o que tá escrito aqui. Só pegar e ler, sabe? Nossa, eu já troquei muita ideia com uma amiga minha historiadora, e ela falou exatamente desse problema, que a mídia digital ela não tem conservação tão boa quanto a mídia física. As pessoas que trabalham na área de arquivo, preservação de memória, têm muito essa preocupação por conta do aparelho que lê alguns tipos de documento. Eu tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos no instituto em que a gente tinha dentro dele uma biblioteca, uma área de conservação e preservação de memória. Então era muito interessante, porque além de você ter certos documentos, nós tínhamos que também reservar ou guardar os aparelhos que tinham que ler aqueles documentos. Então, por exemplo, não basta ter o microfilme, você tem que ter a máquina para ler aquele microfilme. E, por exemplo, o CD é algo que também é muito complicado, né? Porque foi uma mídia muito utilizada no momento e depois não é mais utilizado.
Então, essa questão de escolher uma mídia correta para preservar ela é muito importante. E ainda a mídia impressa, de alguma maneira, ela preserva com muita rapidez, porque ela independe de você ter um aparelho que faça aquela leitura. Embora o livro impresso ele tenha toda uma questão de acessibilidade, que para algumas pessoas não é tão acessível, porque utilizam leitor de tela. Então, essas escolhas, elas passam por um planejamento muito grande na realidade, né? Enfim, tem muita discussão acumulada por trás também. De diferentes áreas e de diferentes pessoas que pensam e imaginam esse tipo de material. É que as pessoas, elas têm uma ideia de que as coisas são mágicas porque elas aparecem na tela do celular delas. Então elas não sabem que existe um lugar fisicamente onde tem um arquivo, tipo num disco rígido. Eu queria falar hard drive. Tem um disco rígido guardando isso num lugar e tem cópias disso num outro disco rígido físico daquele lugar, porque tem contratos entre empresas em que tem... Então, por exemplo, você está vendo um vídeo no TikTok, tem um lugar que tem esse vídeo lá, fisicamente guardado, mas aí você faz uma cópia no seu celular toda vez que você abre ele. Alguém se beneficia dessa ignorância? Assim, de eu não saber que esses arquivos estão no plano físico? Não. Não, isso é uma coisa que não tem uma cúpula decidindo vamos esconder essa informação, não é isso. Mas é porque eu falo, tipo assim, porque a gente não tem essa percepção, mas a gente fala que tá na nuvem, né? Esse tá na nuvem Ah, sim. Eu acho que talvez para mitigar a ansiedade dos meus arquivos de trabalho estarem em outro computador, em outro continente. Tomara que não chova, né? Pra não cair os seus arquivos. Não, aqui tá caindo um pé d'água. Inclusive, em Palmas, eu tô com medo até de vazar algum trovão pra gravação. Mas assim... Mas eu acho que... Vai perder seus PDFs? Mas eu acho que é pra mitigar um pouco essa ansiedade. Que eu falo, tá na nuvem. Porque pode estar num computador lá no interior dos Estados Unidos. Meus arquivos todos de trabalho. Né? Ou mais de um computador, né? Provavelmente, por questão de segurança. Se o lugar onde está esse computador nos Estados Unidos pegar fogo e o lugar e eles não têm um backup em outro lugar na Europa, daí, por exemplo, acabou, né? Os arquivos não tem. Na verdade, as pessoas falam na nuvem porque tem um serviço, ali tem uma interface gráfica falando para elas que, sei lá, tá em algum lugar, não tá no aparelho delas. Elas não tá consumindo o disco rígido delas ou a capacidade de armazenamento do celular, entendeu? Então essa é a preocupação. É uma grande ferramenta para mitigar a ansiedade. Eu vou falar assim, uma coisa bem pessoal minha, porque eu sou muito obcecada com backups e armazenamento, tá? Desde antes de me reconhecer como programador e tal. Eu tenho atualmente 2 contas pagas em 2 serviços diferentes de armazenamento de dados na nuvem, muitas aspas nessa nuvem, porque essa nuvem não existe, é só um computador em outro lado do mundo. E tenho um disco rígido físico em casa, externo, que tem essas coisas também. Sempre os mesmos arquivos, eu tenho um sistema todo que faz isso pra mim. E uso serviços ocasionais, tipo Google Fotos, sei lá, sabe? Essas coisas meio... E é isso, cara, eu tenho várias cópias das coisas em vários lugares diferentes, é assim que funciona, sei lá, tem 4 lugares distintos guardando os mesmos arquivos, sabe? Porque eu sei que eles estão fisicamente em outros lugares, entendeu? Enfim, mas vamos fechar aí, vamos voltar lá pro que senão a gente vai começar a ficar 5 horas falando. Eu avisei vocês que esse episódio eu ia falar pra caramba. Quem será que falou... a nossa citação do episódio de hoje? Thiago estava apostando em Doris Lessing e a Ana em Frank Herbert. Correto? Correto, deixa eu ler de novo aqui. Há 400 anos atrás, o estado do conhecimento das máquinas estava muito além do nosso e avançava muito rápido, até que um dos mais instruídos professores de hipótese escreveu um livro provando que as máquinas estavam finalmente destinadas a suplantar a raça humana. Tão convincente foi seu raciocínio para este efeito que levou o país consigo, e eles fizeram uma varredura de todas as máquinas que não estavam em uso há mais de 271 anos e proibiram estritamente todas as outras melhorias e invenções. Essa tá difícil. Então, quem será? Então tá, você mudou pro qual, Ana?
Ai, Inês, já quero mudar a minha alternativa, porque eu acho que não tem o tom do Frank Herbert, sabe? Porque ele é mais grandiloquente, ele escolhe melhor ali os adjetivos, e esse estilo aí eu achei meio que nada a ver. Outra coisa é que no texto tem país, e eu não me recordo em Duna de ter países, né? Então, agora que eu li de novo, eu tô mais esperta. Não acho que é a Doris Lessing, porque não me recordo assim de ter essa passagem. Também acho que a Donna Haraway não escreveria isso, e também não está muito dentro do estilo da Clarice. Eu acho que eu vou nesse moço que eu não conheço, o Samuel Butler, o moço da inteligência artificial. Ah, eu não sei, estou em dúvida. Eu mudei pro Samuel Butler, o moço da inteligência artificial. A resposta correta é Samuel Butler. É de um livro chamado Harry Hound, que na verdade é Nowhere, ao contrário, e trocando duas letras no meio. Ele escreveu esse livro aí que explora esse tema, onde é uma humanidade num país fictício, em que eles precisam operar sem as máquinas, porque as máquinas estavam tomando conta, né, dos humanos e tal, estavam dominando os humanos, né? E Frank Herbert leu esse livro e então criou o conceito dos mentats, que a gente falou antes. Então veio daí. Veio dessa preocupação dele em colocar na mão dos homens, né, das pessoas, dos humanos, o conhecimento lógico, né, colocar de volta na cabeça das pessoas. Muito bem, acho que a gente tem um episódio. Obrigada, gente. Vamos então para o último momento, que é o fogaréu, quando todo mundo faz jabá e conta para os ouvintes uma coisa que a gente quer queimar e outra coisa que a gente quer usar para aquecer. Então vamos começar comigo. O meu jabá de hoje é a minha noveleta sobre hackers, né? Se chama Suor e Silício na Terra da Garoa. Noveleta, para quem não sabe, é um livro de mais ou menos, sei lá, 100 páginas, 120 páginas, né? Um livro mais curto. A história se passa no ano de 2070, em São Paulo, onde a gente acompanha o romance entre uma programadora e uma hacker, enquanto rola uma revolução digital pela cidade. Né? Tem de tudo nessa história, gente. Tem violência policial, tem balada, tem parkour, tem consumo de droga, tem crítica social, tem conceitos técnicos corretos em programação. Então, toda a parte técnica que aparece nessa novela, ela existe. Todas as coisas existem. Não necessariamente no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Então, tudo que eu coloquei lá, que é para ser em 2070, na verdade já existe hoje. Dando spoilers. Eu gosto de dizer, assim, essa novela é um cyberpunk, tecnicamente, mas eu gosto de dizer que, na real, é um cybertropicalismo, né? Então, fica a dica, tem disponível em todos os formatos, na revista Mafagafo, na edição 3, né, que é de julho de 2020. Você pode encontrar no site deles, na revista mafagafo.com.br. E eu gostaria de aproveitar para lembrar que, embora todos os textos da revista Mafagafo estejam disponíveis gratuitamente, inclusive o meu, né, para vocês leitores, a revista remunera quem escreve para ela. Então, os autores são sim todos pagos, os editores também, assim como revisores e toda a equipe. Então, é um trabalho profissional, remunerado, que só pode ser possível porque existe um grupo de apoiadores, né, colaborando com o projeto. Então, confiram lá. Bom, vamos agora queimar e aquecer, né? Para queimar, eu quero queimar curto e grosso o medo das máquinas. Sejam curiosos, explorem aí, vão no Google ver como é que elas funcionam, o que vocês podem fazer para entender melhor as máquinas. E para esquentar, eu quero indicar uma cartilha que ensina como a internet funciona. Está disponível no site do Maria Lab, tudo junto, Maria Lab com B mudo. .org, eu acho, .br, que é um hackerspace, do qual eu fui uma das fundadoras, embora eu não esteja mais envolvida no projeto. E lá tem várias cartilhas ensinando várias coisas. Essa cartilha sobre como a internet funciona se chama Cartilha Servidoras. Tá lá no menu deles. Ana? Bom, no meu fogaréu hoje eu queria queimar a ideia que algoritmos não são
algo que fazem mal para a saúde, eu gosto muito daquela ideia que daqui a muitos anos vão descobrir que esse jeito de direcionar o que nós consumimos, essa maneira que a timeline, as timelines exibem as suas coisas, elas são prejudiciais à saúde porque elas trazem muito manipulação de sentimentos, a gente sente muita raiva, a gente sente muito amor, e essa oscilação realmente, e a velocidade pela qual essa informação está sendo trazida para nós, eu acho que ela pode ter um componente muito grande aí de afetar a saúde mental. Além de definir questões de políticas, sociais e tudo mais, né? Então eu queria recomendar um livro que ainda não está em português, que discute algum desses assuntos, que é o Weapons of Mass Destruction, ou seja, armas de destruição, em vez de massiva, de massa, matemáticas, né? Math Destruction, da Cathy O'Neil, que é muito interessante. E um em português que eu adoro, que se chama Instruções para um Futuro Imaterial, publicado pela editora Elefante, do Stefano Quintarelli. São 2 livros muito interessantes para a gente pensar um pouco a respeito desses assuntos. Vou deixar para vocês aí também, para esquentar o coração, um pôster maravilhoso que se chama The Sound of the Dial-Up, que é um pôster que ilustra as diferentes etapas pela qual um modem acessa a conexão, né? Então é quase um organograma, uma descrição gráfica daquele barulhinho que eu mencionei lá no início do episódio, que quando o modem acessa aí a internet antigamente. Então ele é bem interessante, né? E no Jabá, queria recomendar Telepatia São os Outros, que eu já mencionei antes aqui, livro que eu publiquei em 2019, foi finalista do Jabuti, ganhou o prêmio de série de literatura fantástica, finalista do Argos, e que fala aí um pouco dessa relação nossa de acessar a mente dos outros e isso ser permeado ou não pela máquina. Tiago. Bom, eu vou colar a queimação da Nessa, né? Vou queimar a tecnofobia, especialmente no momento que a gente está vivendo. A gente está precisando lançar mão de alternativas tecnológicas para muitas coisas. Muita gente que resistia ao uso de internet, rede social, chamada de vídeo, está tendo que aprender, mas eu vejo que tem pessoas também que estão conformadas num discurso de mas eu não sei fazer isso e tal. Cara, você aprendeu a fazer coisas muito mais complicadas, né? Eu sei que provavelmente quem está ouvindo aqui não sofre desse problema, né? Porque podcast já é uma mídia digital, né? Mas aí eu acho que a gente pode ajudar a queimar esse receio também, ajudando e ensinando as pessoas e se prontificando, por que não, né? É uma maneira legal de estimular aí esse uso, né? E para aquecer, eu acho que é o outro lado dessa moeda aí, que seria o bom uso da tecnologia para aumentar a qualidade de vida em geral. Né? Várias questões de acessibilidade passam pelo uso da tecnologia, da linguagem das máquinas, né? E também para pessoas que, por exemplo, idosos, né, que passam a usar mais áudio, que usam aqueles assistentes pessoais eletrônicos, né? Eu não vou dar nome, né, mas tem uns mais famosos que outros, e assim por diante. Então, assim, que a linguagem da máquina, o principal problema dela está no elemento humano por trás. Né? Se for escrito de forma humanizada, aí a máquina por si só não vai ser um elemento deletério. Se eu tiver falado bobagem, Vanessa me cancela. Tá ótimo. Né? Não, ela falou que eu tô de boa, deu um tchauzinho, então tá bom. Jabá, eu já comentei, né, o meu conto na Violetas, Unicórnios e Rinocerontes. Não vou comentar muito porque é um conto mais curtinho. E abraço, gente, para todo mundo que conversa com essas máquinas na língua delas, para que elas possam falar a minha língua quando eu uso elas, porque quanto mais tempo passa, mais preguiçoso eu vou ficando, né? Hoje eu já quero só que eu aperte um botão e tudo funcione, né? Então um abraço muito grande para todo mundo que trabalha com isso, no meio literário, né? Tem bastante gente, né? A Nessa, tem o Thiago Lee também, né? Que trabalha com computação, é podcaster, escritor, né? E mais outras pessoas do meio literário. O Renan Bernardo também. Renan, então assim, um abração, gente. O Renan trabalha com isso. Gente, eu não sabia. Fofoca ao vivo. Tem muitos agentes de exatas no rolê da literatura, do tipo...
Trabalha. O Renan é uma pessoa maravilhosa, uma das grandes pessoas aí que eu conheci melhor nesses tempos pandêmicos. Thiago Lee também, maravilhoso, podcaster do Curta Fricção. Manda um beijo aí pro Thiago Lee também, um abraço. Muito bem, gente. Então temos um episódio aí. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Para assinar a newsletter é só entrar no site tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. E o canal no Telegram é bem mais fácil. É t.me/incêndio na escriva. E no próximo episódio a gente vai falar de um assunto que eu não sei ainda qual que vai ser. Então, obrigada, gente, e até lá! No próximo episódio nós vamos falar de língua, matéria-prima e ferramenta. É que a gente decidiu faz pouco tempo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Cruze, tchau! Só passando para lembrar, marca na agenda, marca no coração, que no dia 22 de maio nós vamos ter Martini na Escrivaninha, um sábado em 1920. Inscrições pelo Simpla. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.